Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui contigo e também com todas as pessoas que nos acompanham há um bom tempo aí em todos os podcasts, conversas e diálogos que a gente tem o prazer de desenvolver. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a filosofia e o sentido oculto da vida. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas, mas vamos fazer como temos feito sempre, que é conversar, refletir, usar a nossa capacidade de inteligência para extrair as ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, aplicáveis em nossas vidas de maneira geral. Nós nos baseamos no artigo do professor Jorge Livraga, fundador de Nova Acrópole, em que ele escreve sobre o sentido oculto da vida. E esse artigo é bastante rico e profundo, nos ensina muito sobre nós próprios e a nossa relação com a vida de maneira ampla e profunda também. E nós falávamos sobre isso antes de começar o podcast, né, José Roberto? Esse é um tema que traz, de um modo geral, uma ideia do ocultismo como sendo algo maléfico ou ruim, e em contrapartida, como essa ideia de algo inalcançável, algo que não podemos viver. Não é nem uma coisa e nem outra. Helena Blavatsky fala disso em sua obra O Ocultismo Prático, onde ela ensina de maneira simples, muito verdadeira, muito ética e muito moral sobre uma caminhada a esse encontro com o oculto, que nós podemos chamar também de sagrado, esse sentido sagrado da vida. E essa visão do sagrado, José Roberto, nos aproxima de certa maneira daquilo que é oculto, daquilo que nós não podemos ver. De um modo geral, nós temos hoje uma ideia de que aquilo que está vivo é o que está vibrando, que respira, que se movimenta. Na filosofia tradicional, há outras coisas que nós não vemos que estão vibrando, respirando ou se movimentando, mas que também estão vivas. Eu gostaria que você falasse dessa concepção, dessa ideia do que é a vida para o ocultismo prático ou para a filosofia tradicional de um modo geral e como nós podemos nos relacionar com isso de uma maneira mais prática através da nossa consciência em nosso dia a dia. Danilo, em todas as sociedades e civilizações, o ser humano ele sempre teve essa questão de saber um pouco mais o que é a vida, o que é a sua vida, saber mais porque às vezes nós nos deparamos com tantas dificuldades que acabam tornando o ato de agir cotidianamente, né, de ir atravessando o tempo como uma verdadeira dificuldade. Quer dizer, essa questão hoje, ela não é somente nossa, ela é do ser humano em qualquer época da humanidade ou em qualquer civilização. Nós vamos encontrar reflexões sobre isso entre os pensadores gregos, os seus poetas, os seus articulistas, os seus cidadãos envolvidos com a arte ou com a política. Vamos encontrar também essa busca de reflexão e essa busca de respostas entre os filósofos estoicos romanos, grandes generais também escrevendo em seus diários, também no Oriente, entre os povos hindus, entre os povos tibetanos. Aliás, muito da religiosidade desses povos era justamente para buscar desenvolver essa questão de o que é que eu estou fazendo aqui? Ou seja, qual é o sentido da vida? Entre esses povos, mesmo entre os astecas, né, aqui na América Central, ou os incas na América do Sul, ou mesmo os povos celtas, a gente percebe isso, essa relação de que a vida é algo muito importante, de grande proporção e de grande tamanho, e que, de certa maneira, cada um de nós temos que nos relacionar com ela de uma maneira bastante inteligente mesmo, bastante consciente, para que a gente possa extrair o seu sentido oculto. E é justamente isso que você colocou. Não é oculto porque algo está escondido ou porque é maléfico. É oculto simplesmente porque eu não sei.
E se tem algo que nos caracteriza como ser humano, né, é que perante aquilo que nós não sabemos, perante a falta de uma resposta, é natural ir em direção a um pensamento, a busca de um pensamento, a busca de uma filosofia, a busca de um sábio, a busca de alguma sabedoria que me dê essa resposta. Hoje parece que isso não é tanto a nossa moda, né? Mas nessas antigas sociedades que nós estamos aqui conversando, era muito comum o jovem, o homem adulto, a mulher adulta, o ancião ou a anciã, buscarem em alguns momentos, né, na literatura, na filosofia, na religião, na ciência ou na arte, um modo de fazer as coisas que fosse sentindo que na sua própria ação estava se aproximando um pouquinho mais do desvendar esse mistério, né? E como você muito bem colocou, não é nem questão de dar uma resposta absoluta, mas é sentir que indo em direção ao mistério, ainda que nós sintamos, né, que o mistério, ou seja, que a resposta, ela é muito mais ampla que a nossa capacidade de compreendê-la, é sentir que ao fazermos as nossas ações cotidianas, né, ao oferecermos o melhor que o nosso coração e que a nossa consciência nos indica, nós estamos talvez não tanto respondendo de uma maneira absoluta essa questão, mas de certa maneira nos relacionando de uma maneira muito viva e muito vital com essa grande mestra, né, conforme esses antigos povos consideravam, que é a vida. Então, Danilo, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, nesse podcast. Nos desculpem os nossos leitores, né, e ao mesmo tempo espero que eles saboreiem essa delícia filosófica de não buscar realmente respostas que sejam absolutas. Porque é muito interessante, mas a filosofia, que nós estudamos já faz alguns anos, e que a Nova Acrópole desenvolve aí já faz mais de 60 anos, ela não busca realmente respostas absolutas. Pelo contrário, ela busca trazer variados elementos, né, dos povos gregos, romanos, dos povos egípcios, dos povos tibetanos, dos povos astecas, para que cada um de nós, né, tenha o prazer de saborear esses ensinamentos e ir encontrando a nossa própria resposta para esse mistério. E sentir assim que quer aqueles que viveram no século V a.C., ou quer nós hoje, com as nossas próprias ocupações no século XXI, nós estamos, de certa maneira, nos relacionando de uma maneira muito íntima, muito próxima com esse grande mistério. E é muito interessante que, conforme nós vamos percebendo, né, com um certo friozinho na espinha, que realmente o mistério é muito maior que a nossa capacidade de ter uma resposta definitiva, isso vai nos enriquecendo, sabe? Porque a gente vai percebendo que a vida não tem que ser algo rotineiro, não tem que ser algo maçante. Ou seja, eu posso me dispor a passar o resto da minha vida sozinho, e isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque não é com quem eu me relaciono, não é tanto com quem eu me relaciono exteriormente que faz com que a minha vida tenha um sentido. Mas tem muito a ver, né, como eu me relaciono comigo interiormente, para que de repente eu perceba que toda a minha ação tem sentido. Ao mesmo tempo, né, se eu convivo com uma pessoa, com a minha família, com vários entes ao mesmo tempo, isso não tem que ser uma coisa de, nossa, todo dia tudo igual e todo dia estou com as mesmas pessoas, seja no meu ambiente familiar ou no meu ambiente de trabalho. Pelo contrário, é justamente percebendo, né, dia a dia, que a vida como mistério, ela também nos apresenta o mistério das coisas que nos cercam, para que nós possamos, né, voltar a respirar esse conteúdo interior das pessoas, para que, mesmo que eu acorde todos os dias, né, com o mesmo homem ou com a mesma mulher, eu possa todo dia perceber, às vezes, em pequenos detalhes do seu cabelo, do seu olhar, da sua pele, do seu jeito de falar, das suas lágrimas, né, ou da sua tristeza, da sua alegria ou dos seus sorrisos, algo que
simplesmente é uma espécie de captação minha da magia que é a vida, da magia que é o universo e da magia que é estar vivo. Então, né, Danilo, a resposta filosófica para o que é a vida, poderíamos começar um pouco por aí, né? Ela é um mistério. Ela é um mistério que não tem uma resposta absoluta. E isso é fantástico, porque cada um de nós, né, no desenvolvimento desse autoconhecimento interior, que nós vamos expressando na companhia das pessoas que convivem conosco, que nós vamos expressando, né, nos nossos trabalhos, que nós vamos, às vezes, até nos expressando nas dores que sentimos ou nas coisas que não dão certo, nós vamos sentindo que a vida é algo maravilhoso, é algo muito profundo, é algo muito grandioso. E extraindo isso de ensinamentos ou de estudos que não são nem de hoje nem de ontem, mas que são válidos de sempre, para que com um pouco dessa percepção e um pouco dessa resposta, sintamos que estamos aprendendo cada vez mais a viver. Ou seja, o que nós buscamos são reflexões, pensamentos, conversas e ensinamentos, né, que nos ajude a viver. Sem dúvida, José Roberto. Inclusive, só um exemplo para reforçar o que você mencionou durante a sua fala, nós imaginamos que é vivo aquilo que anda, aquilo que se movimenta, como eu acabei de falar na pergunta inicial, aquilo que está vivo aos nossos olhos materiais, ou seja, quando a gente vê um animal brincando, pulando, um ser humano, quando a gente vê um peixe na água, enfim, quando nós vemos algo se movimentando e pulsando, logo a vida ali. Porém, se nós fizermos uma seguinte reflexão, alguma coisa que a gente tem em casa, seja um quadro, um instrumento musical, qualquer coisa que nós tenhamos em casa que não tenha vida do ponto de vista orgânico ou do ponto de vista humano, quando a gente dá um nome para aquilo, para o nosso violão, por exemplo, para o nosso vaso de flores, ou seja, para algum utensílio que a gente tem em casa, a gente, entre aspas, dá vida àquilo. Então, isso implica que a nossa concepção de vida é muito limitada, e quando a gente vê dessa maneira, só como exemplo, só como analogia, a gente se apercebe um pouco mais da amplitude da vida. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim, Danilo, e já é limitada já faz um bom número de séculos, infelizmente milênios, e isso, né, se transformou numa espécie de comportamento nosso, né, não nosso individualmente, né, mas nosso culturalmente. Porque, de certa maneira, né, vale para a sociedade humana, para a civilização humana, o que vale para o indivíduo. Repete muitas vezes a mesma coisa, né, acaba se esquecendo o que poderia ser diferente. Isso se transforma num comportamento, e isso também se transforma numa maneira de sentir e numa maneira de pensar. E hoje é isso mesmo. Os nossos comportamentos, a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de pensar as coisas, ela está bastante limitada, né, pelo nosso domínio até mesmo da matéria, desse mundo manifestado de coisas que nos cercam. Então, de certa maneira, hoje, né, o que está vivo? Uma planta está viva, um gato está vivo, eu estou vivo, uma pessoa de 80, 90, está com pouca energia vital, mas está viva, né? De certa maneira, estamos mudando um pouquinho a nossa mentalidade para entender que, por exemplo, há movimento no universo, né? Então, o universo, pelo menos assim, o universo até onde podemos ver, né? O nosso Sol, a nossa Terra, tem um certo grau de vida. Então, Danilo, hoje permanece o mesmo mistério que na antiguidade. Nós não sabemos o que é a vida. Nós confundimos a vida em si própria com as manifestações da vida. Então, por exemplo, né, para nós é extremamente simples e comum considerar que as coisas orgânicas, né, os objetos orgânicos, os seres orgânicos estão vivos, mas uma pedra não. Um sol, né, seja um simples sol, uma estrela binária ou etc., não estão vivos. O planeta Terra pode até estar vivo, mas a Lua não está viva, Vênus não está vivo, Phobos e Deimos não estão vivos. Então, nós confundimos muito a questão da vida, né, com certas características de tipo físico e biológico
para definir que algumas coisas são portadoras de vida. E eu gostei bastante do exemplo que você colocou, né? Porque muitas vezes ainda temos esse costume de dar apelidos carinhosos para as coisas que utilizamos. Porque o meu relacionamento com o meu aparelho de som, né, o meu relacionamento com o meu carro é diferente, com certeza, do relacionamento com o meu gato, o meu cachorro ou o meu passarinho. Mas eu percebo, né, que para a minha consideração, para a minha forma de sentir e de pensar, eu cuido dessas coisas com muito carinho, né, porque até eu sei o que me custaram adquiri-las, e eu sei que se eu perdê-las por falta de cuidado, né, eu vou antecipar um gasto que de certa maneira vai ser muito custoso para mim. E, inclusive, José Roberto, só pegando um exemplo contrário, uma pessoa materialista que, por exemplo, hoje em dia, século XXI, pense que uma vida não tem planta e que a maltrata, jogando a planta no chão, não colocando água nela, enfim, não cuidando dela, para essa pessoa ali não há vida, porque ela não vê um organismo vivo como um ser humano, como um animal. Por exemplo, uma estátua, seja ela de qualquer divindade, seja um adereço que a pessoa tem na sua casa, que ela use no pescoço, enfim, que represente algo para ela, aquilo tem vida. Não o elemento em si tem vida, mas a vida pulsa através daquela imagem, daquele adereço, independente da crença ou da fé que tem essa pessoa. E isso é muito importante porque traz uma outra dimensão da ideia da vida. Se eu tenho, por exemplo, uma imagem de um deus ou uma deusa em casa e eu cultivo isso, cultuo, essa energia de vida, essa espiritualidade, digamos assim, se dá através dessa imagem. Ou seja, a vida está para além da imagem em si mesma. Sim, sim, é como nós estamos conversando, né, Danilo? É uma questão da minha mentalidade e do meu relacionamento com as coisas, né? Porque é isso mesmo, uma pessoa que cuida bem da sua planta, né, ele tem uma consideração interior, uma relação interior para com aquela planta, que vem dos seus conhecimentos, que vem daquilo que ele traz dos seus pais, que vem dos seus estudos a respeito disso, né? A mesma coisa com relação aos objetos de uma maneira geral, né? A minha mesa, o meu aparelho de som, a estátua de Jesus ou a estátua de Buda que eu tenho na minha casa. Então a gente começa a perceber, né, que em nós mesmos existem outras dimensões que nos permitem nos relacionar com as coisas também a partir de outros enfoques, outras dimensões, né? Estaríamos muito próximos e ainda estaríamos muito distante da consideração desses antigos povos, para quem realmente tudo na natureza está vivo. Tanto que, por exemplo, né, os hindus representavam o universo como uma grande vaca, né? Uma vaca para simbolizar para eles, né, que o universo é um ser vivo. E representavam, né, nos templos essa vaca com algumas figuras de deuses desenhadas, né, pintadas ou esculpidas, né, nesse ser que representavam, dizendo que além do universo ser algo vivo, e, consequentemente, né, pelo menos, né, Danilo, na visão desses antigos povos, dessas antigas culturas, tudo que estava dentro dessa natureza universal também participava dessa qualidade de vida. E eles pensavam de uma maneira muito simples, que biologicamente a gente até entende. Se eu tenho um pequeno cisco, uma pequena farpa no meu dedo, meu amigo, aquilo vai me incomodar de uma tal maneira que ou eu removo, ou ele é expulso pelo organismo, ou ele começa mesmo a prejudicar processos vitais naquela região, né? Ou vai doer, vai incomodar enquanto eu não remover aquilo. Então eles partiam muito dessa lógica. Se o universo é algo que também existe, se o universo é algo que possui uma vitalidade, um pulsar, uma movimentação, é porque está vivo. Consequentemente, tudo o que está dentro dele, seja algo do reino mineral, vegetal, animal, humano ou superior, tudo também participa dessa vitalidade, da qual nós, em certas épocas, só conseguimos ver as manifestações. Então eles se relacionavam muito assim, e é interessante que é uma mentalidade que está voltando, né? Ou pelo menos assim, no básico. Por quê? Porque de certa maneira
Para nós, a vida é um mistério. Nós percebemos que simplesmente considerá-la como manifestação das coisas é insuficiente. E até mesmo as nossas concepções religiosas, talvez hoje não tanto, né, mas até alguns séculos atrás, ainda se tinha aquela consideração, bom, e depois dessa vida física e biológica, haverá mais alguma coisa? Será que a vida realmente termina ou será que ela tem uma continuidade? De que natureza será essa continuidade da vida após a manifestação física? Será que eu devo, desculpe a redundância, viver de uma determinada maneira para garantir algum determinado tipo de situação nessa continuidade? Enfim, né, Danilo, são mistérios que sempre alimentam o ser humano e é bom que exista um mistério porque isso nos garante o interesse em continuarmos caminhando, em continuarmos aprendendo, em continuarmos crescendo. E tem um fator importante aí, José Roberto, que é a questão da pureza. Ou seja, quando nós buscamos compreender esse sentido oculto da vida, nós podemos abrir véus, ou melhor dizendo, desvendar véus. Ou seja, ver através daquilo que a vida nos proporciona. E no cotidiano nós podemos ver muito desse sentido oculto da vida, daquilo que há de sagrado. E é natural que deva haver de nossa parte uma consciência maior, uma pureza maior para que a gente se abra para esses mistérios. E é importante que você fale disso justamente porque, como eu havia mencionado na minha questão de início do podcast, ou seja, essa ideia do oculto como algo ruim, algo maléfico, está longe disso. Pois trata-se de algo profundo, espiritual e, portanto, sagrado. E, claro, quando a gente se depura, ou seja, quando a gente se purifica um pouco mais no nosso coração, nas nossas ações, a gente começa a perceber essa expressão de vida no dia a dia. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, para que a gente possa refletir e viver um pouco mais tudo aquilo que de oculto nós encontramos no nosso dia a dia. Ah, sim, Danilo. E é interessante, né, que é o que nós vemos muito na tradição e até mesmo na nossa história mais recente, né? Quando o nosso modo de vida era menos corrido, era menos mecânico, era menos informatizado, e de certa maneira nós ainda tínhamos um certo contato com a natureza, né? Nós ainda íamos até uma praça, íamos até um bosque, íamos até ante o mar, e aquele vai e vem das águas verdes do oceano nos faziam refletir sobre certas coisas, nos serenavam, nos acalmavam. A mesma coisa quando nós deitávamos às vezes na relva fresquinha de algum parque ou de alguma área assim um pouco mais descontaminada e observávamos sem nenhuma pressa o movimento das nuvens no céu. E nos perguntávamos de uma maneira até muito natural, né? Nossa, todo esse movimento, para onde as coisas estão indo? O que significa esse movimento do mar? O que significa esse movimento das nuvens? O que significa à noite o movimento das estrelas? O movimento do sol, né? De quando nasce até quando encontra o seu ocaso? O movimento da lua durante a noite percorrendo o céu? Ou até mesmo o seu movimento, né? Que faz com que pouco a pouco as suas fases vão passando por infinitas transformações, incansavelmente se transformando. Danilo, a vida é um mistério e precisamos voltar, né, a esse contato com a natureza, né, que nos permita irmos nos aproximando dessas reflexões saudáveis, para que através delas, né, sim, nós possamos encontrar a nossa própria resposta para esse mistério, uma resposta que seja filosófica. E essa é uma grande vantagem de se estudar filosofia, não porque a vida não tenha filosofia o suficiente para nos fazer refletir, mas porque, de certa maneira, né, toda a tese a ser defendida, toda a tese que achamos importante o suficiente para colocarmos na nossa própria existência, para que possa dar um sentido para a nossa vida cotidiana, para os nossos enfrentamentos, para os nossos empregos, os nossos trabalhos, as nossas convivências com os nossos irmãos, nossas esposas, nossos maridos e os nossos filhos, né? Para que isso possa ser, sabe, de certa maneira, possamos encontrar eco disso nos grandes sábios da história. Eles não falaram sobre essas coisas diretamente, mas falaram de muitas coisas interessantes que vão naturalmente puxando o nosso olhar para esse outro tipo de movimento, né? Que é um movimento que nós poderíamos chamar de um movimento em direção à sabedoria.
É o céu se movendo? Não é o céu se movendo. É o vai e vem das águas verdes do Oceano Atlântico ou Pacífico? Não, não é o vai e vem das águas do oceano, mas é um vai e vem, né, que é justamente essa relação saudável do ser humano com a sua própria ignorância e com a sua própria sabedoria. Para que nós nos sintamos também, bom, mais do que capazes de responder a esse mistério, saber que nós também estamos vivos. Uma pedra não está viva? Às vezes eu me sinto um pouco pedra. Bom, mas eu também estou vivo. Um vegetal, né, parece imóvel ali, totalmente dependente do seu meio ambiente e das pessoas que dela dependem. Bom, às vezes eu também tenho esse lado vegetal, né? Às vezes eu também sinto um pouco essa falta desse carinho e desse cuidado das coisas. E às vezes eu também sinto que, como uma rosa, uma grama ou uma árvore, eu também tenho muito que crescer verticalmente. A mesma coisa os nossos pequenos animais domésticos, né? Também sinto capaz de ter sentimentos como lealdade, como amizade, como curiosidade, que nem o nosso gato, o nosso cachorro. Também tenho essa necessidade de estar em constante movimento, né? De uma sala para outra, de um lugar para o outro. E é interessante que gatos e cães, né, Danilo, são muito fiéis ao ser humano. Então, de certa maneira, onde estamos, ali estão eles. Eles já nos demonstram, né, uma possibilidade superior que nós, como seres humanos, só nós, como seres humanos, né, no nosso próprio processo vital, temos, que é justamente de encontrarmos respostas naqueles homens, naquelas mulheres superiores, né, em termos de sabedoria e de conhecimento, para que a gente não se sinta tão só, para que a gente não se sinta tão vazio, para que a gente não perca a nossa esperança, né, de que a vida ela tem algo a nos oferecer e que, de certa maneira, eu não estou vivo, eu também tenho algo de valoroso a oferecer. E com isso, né, Danilo, vamos tocando um pouquinho nessa questão aí muito interessante que você tocou, que é a questão da purificação, né? Que é a questão da pureza. Sentir que com isso, né, compreendendo um pouco melhor a vida, vivendo de uma maneira um pouco mais harmônica, um pouco mais nobre, nós vamos realmente nos limpando um pouquinho da nossa ignorância, como essa que, por exemplo, nos faz separar algumas coisas em vivas ou não vivas, mas também nos limpando, nos purificando dessa sorte de desesperança, né, que é uma das grandes características do ser humano do século XX e do século XXI, onde nós perdemos um pouco da esperança em nós mesmos, perdemos um pouco da esperança no nosso semelhante, perdemos um pouco da esperança, né, nas forças benéficas da natureza, da lei da natureza, da lei do sentido da vida. E é isso, né, Danilo? Isso é um pouco da nossa relação com esse mistério gigantesco e ao mesmo tempo maravilhoso que é a vida. Enquanto você falava, José Roberto, me veio uma imagem muito prática dessa ideia do oculto, do sagrado, do mistério da vida. Eu recebi uma planta de um amigo alguns anos atrás e eu passei a me relacionar de uma maneira diferente, porque eu nunca tive uma planta, né? Eu sempre cuidei, mas nunca tive na minha casa e eu tenho uma aqui no meu quintal. O fato é que eu, ao observá-la tão pequena, eu percebi a grandiosidade daquilo tudo que contém uma planta, da vida toda, dos ciclos, do seu nascimento, do seu desenvolvimento, do cuidado para que eu tinha com ela, ao regá-la, ao percebê-la mudar nas estações, ao reparar nas suas pétalas. E é muito importante porque a gente vê ali esse mistério da vida, esse aspecto sagrado. E na relação cotidiana, na forma como a gente encara isso, como a gente ouve os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos parentes, os seres humanos de um modo geral, quando a gente presta atenção no que eles estão falando, procurando ajudá-los, melhorá-los como seres humanos, assim como nós devemos fazer conosco próprios. Tudo isso é um indicativo de que nós estamos vivendo algo desse mistério, desse sagrado, desse oculto. E estarmos de coração aberto para isso é muito importante porque nos reforça essa ideia que estamos falando aqui ao longo desse nosso podcast. O professor Livraga, né, Danilo, puxando um pouquinho essa sua reflexão maravilhosa, né? Ele dizia que hoje nós sabemos a distância entre os planetas com muita precisão, sabemos o tamanho de Júpiter, a sua composição, conseguimos, de certa maneira, né, medir, digamos assim, o gás através dos gases e dos espectroscópios, né, a composição de um planeta que está a milhares de anos-luz. Chegamos a um ponto de saber até mesmo a medida do nosso universo, né?
Mas ele também disse que, a par de todas essas nossas conquistas, nós perdemos o sentido fundamental das coisas, né? É que nem é isso mesmo, né, Danilo? Parece uma coisa maravilhosa, né? Olharmos para uma planta e, de certa maneira, nós nos relacionarmos com aquele ser vivo à nossa frente. Ele está nos dizendo algo, ele está nos transmitindo uma mensagem. A mesma coisa quando nós temos um gato de estimação, um cachorrinho de estimação. Também, né, se atentarmos à maneira como eles vivem, querem nos dizer coisas, porque não é só uma questão de saber o que é um cachorro e o que é um gato, mas estabelecer uma ligação fundamental, sentir que o universo e a natureza estão nos transmitindo. E olha, isso é viver, né, Danilo? Viver é aprender. O ser humano, ele não simplesmente vive porque cresce a barba, cresce o cabelo, né, cria-se rugas ou se disfarçam as rugas que aparecem no rosto. Não, ele principalmente vive, né, quando ele aproveita, quando ele se relaciona com as coisas. E você citou aí a oportunidade que nós temos de estar com pessoas humanas, né, que são nossos amigos, alguns, e outros não são tão afetivos assim, mas que ainda assim, tanto um como o outro, se concebermos, como esses antigos povos concebiam que a vida é inteligente, estão no nosso caminho para que a vida nos ensine alguma coisa profunda, alguma coisa que só eu posso aprender, uma mensagem que só faça sentido para mim. Isso parece uma coisa muito individualista, né, Danilo? Mas, na verdade, ainda assim, vou um pouquinho naquilo que você colocou, né? Isso vai nos purificando ao olharmos de uma maneira individual as coisas que nos cercam, mas ainda assim nos aproximarmos dos outros, né? Porque, de certa maneira, essa é a melhor aventura que um ser humano pode viver, e esse é o grande tesouro que o ser humano pode encontrar. Sentir que todas as coisas que aparecem na sua vida, todas as pessoas têm um sentido para isso, né? Nós não estamos aqui por acaso, isso não foi um erro cósmico, pelo contrário, por ignorância eu ainda não estou conseguindo ver, mas conforme a minha visão vai se tornando uma visão além do alcance, eu vou percebendo pouco a pouco esses detalhes. Não é uma coisa mecânica, também é uma coisa de consciência, também é uma coisa viva. Agora, para encerrarmos essa nossa conversa de hoje, José Roberto, eu gostaria que você falasse da importância de nós vivermos, em alguma medida, um pouco desse oculto, desse sagrado, dessa ideia mais vertical de vida no nosso dia a dia, como nós podemos fazê-lo, qual a importância disso, o que nós ganhamos com isso enquanto seres humanos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias nas suas considerações finais. É isso mesmo, né, Danilo? É colocar um pouco mais atenção às coisas que nós fazemos cotidianamente. Eu levanto para tomar o meu café, e aproveito, leio o meu jornal, e aproveito, converso um pouco com as pessoas que estão ao meu lado, e aproveito, começo a me preocupar um pouquinho com as contas que eu tenho que pagar. De certa maneira, né, o ser humano hoje ele está muito mais conectado com isso, né? Olha, para que tudo isso? Para que essa correria, né? Para que essa... porque o que é mais importante, né? Ter 1000 amigos na minha rede social ou ter 2 ou 3 pessoas com quem eu possa conversar sobre coisas que tenham valor e importância. É por aí, né, Danilo? É atentar um pouquinho à nossa vida cotidiana. E aí, né, Danilo, nós como pessoas que já descobriram um pouquinho o valor do estudo da filosofia, um segundo passo é esse, é ir buscando na tradição, no estudo das grandes filosofias, dos grandes filósofos da humanidade, o que eles mesmos tinham né, dessa visão de vida, de tal maneira que eles enfrentavam as dificuldades mais escabrosas com uma serenidade e de uma maneira muito prática, e ainda tinham muita paciência para ensinar isso para os seus discípulos e para deixar isso de tal maneira firmado para que pudesse servir de base para nós. Então, basicamente é isso, né, Danilo? Mais atenção ao que fazemos, mais consciência, mais participação às coisas que fazemos, tanto as coisas agradáveis como as coisas desagradáveis. E dando sequência a isso, né, indo enriquecer essa nossa visão, buscando essas referências maravilhosas que todos nós temos à nossa mão. E que, de certa maneira, em Nova Acrópole, nós temos tido a oportunidade de ver não somente o resultado disso na nossa própria pequena experiência acumulada, mas de muitos
outros amigos, companheiros, professores, diretores, que tendo se dedicado a uma vida de muito amor à filosofia, né, de muito serviço em benefício muito serviço voluntário em benefício de outras pessoas, tem visto essa pequena melhoria. Ainda está muito longe dessa questão da purificação que você colocou, mas de certa maneira é uma relação nobre e o professor Livraga falava muito isso, né? Se tem uma coisa que todos nós, como seres humanos, temos direito, é ter um pouco de glória, né? Um pouco de esperança, um pouco de felicidade, enfim, um pouco de todas essas coisas maravilhosas que a gente pode unir e chamar de realmente vida. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast, agradecendo a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Eu espero que essa conversa seja proveitosa para todas as pessoas que nos ouvem, que estão buscando realmente um sentido da vida, um sentido oculto da vida, como ela foi, de certa maneira, muito enriquecedora para mim. Para mim também, José Roberto, e com certeza para os nossos ouvintes. E para quem queira nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Moderato.